Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje vamos falar sobre uma novidade no campo das políticas públicas. É a Política Nacional de Qualidade e Segurança do Paciente, a PNQSP, instituída pela Portaria número 11.527, agora de 2026. A atualização desta política traz muitas mudanças, a começar pelo nome que antes na portaria 529 de 2013 era PNSP. E para falar sobre isso, estamos aqui com a Carla de Paula Bernardes. Ela já esteve aqui antes, falando exatamente sobre políticas públicas. Vale conferir as entrevistas com ela. Eu vou deixar as datas aqui na descrição do episódio, e aí vocês podem ouvir as entrevistas sobre políticas públicas, comparação com políticas existentes em outros países, entrevistas muito interessantes que a gente teve aqui. A Carla é graduada em enfermagem pela PUC de Goiás, ela é mestre e doutora pela Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, é especialista em unidade de terapia intensiva pela PUC de Goiás e em literacia em saúde pelo ISPA de Portugal. Ela atua como enfermeira consultora técnica em gestão de preços em saúde no Ministério da Saúde e vem estudando letramento em saúde há 12 anos. Além disso, ela é membro fundadora da nossa Rebraus e membro da AILA, que é a International Health Literacy Association. Bem-vinda, Carla, tudo bem? Bom dia, obrigada Helena, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho sobre essa política tão relevante, tão importante, né, para garantir a segurança do paciente, a qualidade do cuidado, tanto no serviço público quanto no serviço privado, então é uma política de grande relevância. Eu fiquei muito entusiasmada quando a gente começa a ver que as coisas vão avançando nesse campo do letramento em saúde, a gente já fica feliz, e aí você vai dizer exatamente em que ponto que ela está avançando. E é por isso que, para começar, eu queria perguntar para você, considerando essa política, qual é a relação entre a qualidade do cuidado e a segurança do paciente? Então, Helena, na Política Nacional de Qualidade e Segurança do Paciente, como você bem disse, já houve uma alteração, uma mudança, né, em relação ao nome dessa política, porque antes era Política Nacional de Segurança do Paciente e hoje ela se tornou mais ampla, né. Então ela embarca ali tanto a qualidade do cuidado e a segurança do paciente. E dentro dessa política, a qualidade do cuidado e a segurança do paciente, elas são tratadas de forma indissociável. E elas são definidas como a qualidade do cuidado e a segurança do paciente, ela é definida como um conjunto de ações e processos destinados a reduzir riscos e danos evitáveis associados à atenção à saúde. Certo. E o que é, então, estabelecido nessa política, Carla? Então, a política ela estabelece que a promoção de um cuidado seguro, ela deve ser simultaneamente efetivo, oportuno, eficiente, equitativo e centrado na pessoa. Então, essa relação, ela é estruturada por meio da melhoria contínua. Então, na política, ela visa consolidar um modelo sistemático para a melhoria sustentável da qualidade. Com isso, reduz os danos de forma contínua, isso em todos os níveis do serviço de saúde. Também por meio da gestão de riscos, essa gestão ela é a integração da gestão de riscos aos processos de cuidado, que é uma diretriz fundamental para garantir a segurança em toda a jornada do paciente e, por fim, a cultura de segurança, que é a promoção de uma cultura de aprendizado organizacional e a adoção de uma cultura justa. Nos serviços de saúde, elas são pilares para que a qualidade do cuidado de fato seja alcançada. Muita coisa, hein? Parece fácil falando, mas eu imagino para executar como é complicado. Sempre a gente olha e fala: "Nossa, é tão simples, né?". Mas o simples nem sempre é fácil de ser colocado em prática. Mas quando há o comprometimento de toda a equipe, quando, todos abraçam, né, essa causa, a gente consegue tornar esse processo mais leve. Uhum.
Uhum. E quais são os objetivos que estão explicitados aí nessa política, Carla? Eu achei bem interessante, Helena, que houve uma mudança bem significativa e começa aqui também pelos objetivos da política, né. Na porta eu trouxe até uma comparação, porque aqui a gente já começa a visualizar alguns sinais das práticas, das ações do letramento em saúde. Então, na portaria número 529, ele traz ali como objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em saúde no território nacional. Já na política, de política nacional de qualidade e segurança do paciente, que foi, né, por meio da portaria 11.527/2026, ele já traz um objetivo geral mais amplo, ele consolida um modelo sistêmico de qualidade e segurança do paciente, isso em todos os estabelecimentos e serviços de saúde, promovendo a melhoria contínua da qualidade do cuidado e reduzindo de forma sustentável os riscos e danos evitáveis associados à atenção à saúde. E eu já vou trazer aqui os objetivos específicos, onde ele traz totalmente um foco, né, um olhar especial para o letramento em saúde. Por exemplo, ele traz a ampliação do nível de engajamento e participação do paciente, da família e dos cuidadores nas decisões clínicas e nos processos de cuidado. Então, os formuladores de políticas públicas, diante, né, da experiência, desse processo da implantação da segurança do paciente ao longo desses anos, né, desde 2013, eles entenderam que não tem como a gente alcançar a segurança do paciente se a gente não engajar esse indivíduo, né, ou o paciente, a família, os cuidadores, nesse processo de cuidar. Eles são essenciais. Também ele traz aqui fortalecer a comunicação efetiva e segura entre profissionais de saúde e pacientes, orientando o cuidado centrado da pessoa como elemento estruturante da qualidade do cuidado e segurança do paciente. Então, essa comunicação efetiva, ela tem que acontecer, porque hoje já acontece uma comunicação, mas, de fato, ela é efetiva? Então fica aí, né, esse questionamento para a gente pensar e refletir nas nossas condutas. Então, essa interação, essa comunicação entre profissional e paciente, ela é essencial para o alcance, né, dos do da segurança e da qualidade do cuidado, nos serviços de saúde. E aí ela traz também qualificar a jornada do paciente, né, em toda a rede de atenção à saúde, buscando a integração segura e coordenada do cuidado entre os diferentes níveis de atenção, qualificar a produção, a análise e uso dos dados e informações em saúde para subsidiar a tomada de decisão e a melhoria da qualidade do cuidado e segurança do paciente. É importante, né, esses indicadores para nos dar direcionamento em relação às estratégias que serão utilizadas ali para o alcance, né, desse cuidado, e da segurança do paciente. É isso. É. Maravilha, é bem ambicioso, né, mas de qualquer maneira é isso aí, se você não for ambicioso no papel, na prática você vai ser mais medíocre mesmo, né, tem que ser ambicioso no papel para ver se você adequando alguma coisa, tem uma prática, uma colocação em prática favorável, né, e realmente próxima daquilo que se espera, né, não, Carla? Isso mesmo, isso mesmo. Às vezes a gente, ser muito cometido, né, ao desenhar uma política pública, nem sempre a gente pode ter resultados positivos, né. E aí, como você disse, quando a gente, eh, sonha alto, a gente consegue alcançar pelo menos ali o que se espera, né, do mínimo. Então é importante mesmo a gente pensar alto, a gente querer algo grande, dentro da nossa política, porque assim a gente trabalha com mais entusiasmo e acreditando que pode dar certo, né. Exatamente.
Quando você veio nas outras vezes falando de políticas, você fez os paralelos mostrando que nós não tínhamos nada específico ou explicitado em letramento em saúde nas que existiam, né. Você trouxe até mapeamento de de política de letramento em saúde em outros países. Aí eu lhe pergunto então, nessa política, né, qual é a relação entre o letramento em saúde e a segurança do paciente? Olha, Helena, não existe segurança do paciente sem a gente pensar em letramento em saúde, isso é fato, né. Então o letramento em saúde, ele fortalece a segurança do paciente ao melhorar a compreensão das orientações fornecidas pelos profissionais de saúde. Com isso, a gente reduz os erros relacionados ao uso de medicamentos, a exames, a procedimentos e também os cuidados após a alta. Então, os pacientes mais informados, eles participam ativamente no cuidado e contribuem para a prevenção de eventos adversos. Então, o nosso paciente ali sendo, né, o centro do cuidado, é ele que vai evitar, né, que esse evento adverso chegue até ele. Então a gente tem várias outras estratégias que pode barrar, esse evento, mas o paciente, ele tem um papel fundamental. Então, uma vez que ele compreende todas as informações, ele consegue tomar decisões assertivas. Então, dentro da segurança do paciente, é essencial que esse paciente ele seja, né, letrado, que ele tenha um letramento adequado, que ele consiga compreender todas as informações. E se a gente pensar o quanto é complexo, né, é muito complexo quando a gente fala de saúde, principalmente quando eu tenho ali um paciente que está vulnerável, que está em uma situação que nem sempre, né, deixa ele confortável, e se ele não consegue compreender para tomar as suas decisões, outra pessoa tomará. E não é isso que a gente espera. Para a segurança do paciente, é fundamental que ele esteja dentro desse processo ativamente. Isso. E a PNQSP, face isso que você disse, ela realmente está contemplando ações de letramento em saúde? Olha, o letramento em saúde, ele está sim inserido na Política Nacional de Qualidade e Segurança do Paciente, como um elemento estratégico, e ele está dentro da dimensão 3. Essa dimensão 3, ela trata a centralidade na pessoa, a jornada e o direito do paciente, né, nesse processo aí de cuidar. Então ela sim, ela está contemplada dentro da política sim. Explicitada com o nome letramento em saúde, Carla? Exatamente, letramento em saúde. Ela traz, dentro dessas dimensões, uma delas, né, é o letramento em saúde. Ela traz vários pontos ali, eh, de ações que estão muito voltadas para o letramento em saúde, mas ela traz explicitamente o letramento, a promoção do letramento em saúde. Maravilha. E quais são essas principais ações, Carla? Olha, nós temos, né, ali dentro, que está prevista, né, ações, né, que estão relacionadas ao letramento em saúde, que estão previstas nesta política, como, por exemplo, a estratégia de qualificação. Então, a promoção do letramento em saúde, ela é explicitamente listada como uma estratégia para a qualificação do cuidado e da segurança do paciente. Isso é muito bom, é um avanço muito grande que nós, eh temos, né, em relação ao letramento, é uma luta de longos e longos anos, né, Helena, mas, já é um passo importante o reconhecimento dos formuladores de políticas públicas, no Ministério da Saúde, e entender que o letramento em saúde é importante e é necessário para o alcance dos resultados de saúde, os melhores resultados, né. E também nós temos o direito à informação, que a política ela garante ao paciente o direito à informação acessível e atualizada.
o que é a base para o letramento em saúde, né, porque ele permite que o usuário, de fato, compreenda a sua condição e os riscos ali envolvidos. Também ele traz a participação ativa e a corresponsabilização. Então, o letramento ela visa capacitar o paciente, a família e os cuidadores para uma participação ativa nos processos de tomada de decisão e para a corresponsabilização no processo de cuidado. A comunicação empática. A gente está acostumado com o termo comunicação efetiva, mas é um termo novo que ele traz dentro da política, né, uma comunicação empática, que para o letramento, né, para que o letramento de fato ocorra, na política, ela preconiza o fortalecimento de relações baseadas na escuta qualificada e na comunicação empática e transparente, especialmente em situações de eventos adversos. Traz também a equidade. O letramento também é uma ferramenta de equidade, pois a política ela determina que devem ser consideradas as situações de vulnerabilidades e especificidades culturais para assegurar que a informação e o cuidado seguro cheguem a todos. Então, a gente vê que nós temos vários pontos aqui, né? Vários pontos trabalhados, em cima do letramento em saúde. Isso é muito muito bom mesmo. Eu acredito que a gente vai ter bons resultados. Isso não vai ser vai ser médio, longo prazo, né, porque é uma cultura e uma cultura a gente não alcança, assim, em pequeno prazo, mas é um passo muito importante para o letramento em saúde e principalmente pensando na segurança do paciente. Com certeza, acho um passo também estratosférico, vamos dizer assim, porque não se tinha, né, nada sobre isso. E aí você falou que ela tem essas ações e para isso tem que ser operacionalizado, né. Então, o que que deve conter no plano operativo sobre a promoção do letramento em saúde? Então, é importante, Helena, citar que a portaria instituidora, né, da política nacional de qualidade e cuidado, desculpa, política nacional de qualidade e segurança do paciente, por mais que ela traga o letramento como uma diretriz estratégica, é no plano, né, operativo nacional, onde vai estar ali o plano dos respectivos estados, municípios, é que deve fornecer informações operacionais. Então, muitas das vezes, quem pegar ali a política, começar a destrinchar ela, vai ficar um pouco assim: "Uai, mas por que que não está tão explícito, né, na política?". Mas é porque é no plano, operativo que vai trazer, né, todas essas informações, metas e ferramentas de avaliação para que, de fato, a promoção do letramento ocorra de forma efetiva no Sistema Único de Saúde e em todas as instituições, porque ele é aplicado não só no SUS, mas instituições privadas, as filantrópicas, as civis, as militares, ou seja, ela é uma política que ela tem que acontecer em todas as esses tipos de serviço. Então, como o letramento em saúde é um dos eixos de implementação da política, especificamente na dimensão 3, o plano operativo ele é entendido como um instrumento responsável por detalhar como essa estratégia de letramento ela será executada na prática. Uhum, entendi. E quais seriam, Carla, as ações que devem estar no plano operativo em relação ao letramento em saúde? Olha, nós temos alguns pontos, né, que são 5 pontos que precisa conter, precisa estar descrito no plano operativo. Primeiro, as ações e as responsabilidades específicas, então ali, definição do que deve ser realizado em relação ao letramento em saúde, isso em cada ponto de atenção da rede de saúde, e quem são os responsáveis por essas atividades. Precisa também estar descrito as metas e os indicadores, então ali no estabelecimento de métricas, de estrutura, de processo e resultados, como parâmetros e formas de aferição padronizadas para monitorar o progresso das ações de letramento em saúde.
precisa conter o cronograma de execução, né, nesse cronograma precisa ter os prazos e etapas para a implementação das estratégias de letramento em saúde e também estratégias de educação permanente, precisa constar neste plano operativo. Então, os planos para qualificação das equipes de saúde, visando o desenvolvimento de competências necessárias para promover o letramento em saúde junto aos pacientes e aos familiares. E, por fim, o detalhamento de competências e estratégias. Então, precisa descrever, ter uma descrição técnica de como o letramento em saúde ele deve ser integrado ao cuidado, para garantir o direito do paciente à informação acessível e à comunicação empática. Ou seja, a comunicação efetiva, aquela comunicação interativa, né? Ela vai um pouquinho além. Então, seria esses 5 pontos que precisa constar no plano operativo, para que a gente possa de fato, né, alcançar ali o letramento em saúde por meio dessas ações. Pronto. Carla, só para a gente finalizar, me diz uma coisa, como é que funciona, quando você tem você que já trabalhou mais nessa área ligada à política, quando tem uma política pública, isso é importante para os nossos ouvintes, aí vem o plano operativo que não está na política, não é isso? Isso, não está na política. Então ele precisa ser desenvolvido, né, eh, provavelmente ali vai ter um plano nacional, né, onde vai trazer, uma visão geral, mas cada estado e município precisa ter o seu plano, direcionado levando em consideração a questão da territorialização, até mesmo porque o nosso país é muito grande, né, e a gente tem as especificidades de cada um. Então, é trabalhar em cima, mas baseado ali dentro do que é previsto nacionalmente, né, como um guia, né, um direcionamento. E normalmente, Carla, como é que acontece isso? Isso acontece logo ou demora para começarem a estabelecer os planos operativos depois que as políticas são divulgadas? Assim, existe um prazo, né, a partir do momento que é publicada essa nova portaria, ela te dá ali um prazo para que essa nova portaria entre em vigor, até mesmo para que as próprias, instituições de saúde, elas possam se adequar, né, entender como vai ser feito, como vai ser aplicado essas novas, diretrizes, né, esses novos direcionamentos, porque essa nova política, gente, quem ainda não teve oportunidade de dar uma lida, olhar, ela ficou muito interessante, porque ela traz realmente uma consolidação do que foi trabalhado desde 2013. A nossa portaria 529 de 2013, ela foi muito tímida, muito tímida. E aí quando a Helena diz que nessa nova política, por meio dessa portaria, eh 11.527, ela foi audaciosa, mas é isso mesmo. Todo esse essa implantação em 2013, ela trouxe uma consolidação ali importante ao longo desses anos e nos deu toda uma fundamentação para que essa nova política, ela fosse desenhada. Então ali ela traz as diretrizes, ela traz as competências de cada, ente federado, ela traz um detalhamento bem importante que, a portaria 529 ela não trouxe. Então, ela vai, eh eu acredito que ela traz um direcionamento melhor para, os entes federados, de como fazer agora, como trabalhar a qualidade do cuidado e a segurança do paciente. Como eu havia dito, é uma política mais audaciosa e ela é mais ampla, porque agora ela embarca também a qualidade do cuidado. Porque muitas vezes, a gente que atua na área de segurança do paciente, às vezes a gente ficava, se perguntando: "Cadê a qualidade ali?". Lógico que de uma forma implícita, ela estava ali dentro, quando a gente diz segurança do paciente, ela está ali dentro. Mas agora não, agora ela trouxe ela de uma forma mais, clara pra gente e trazendo ali diretrizes, né,
direcionamentos mais, pontuais do que deve ser trabalhado dentro dessa política. Então eu acredito aí, eu até peço desculpa, que eu não me atentei ao prazo, mas geralmente, ali na nossa política nacional, na portaria, ela traz ali pra gente, o prazo que é determinado para que essa nova portaria entre em vigor, né. Então, para que as instituições se adequem e já possa fazer valer essa nova portaria. Não, tudo bem, eu perguntei da portaria, mas, logicamente que não há necessidade de saber qual é o prazo, mas é importante saber que na portaria é estipulado o prazo. Eu vou colocar também aqui no link do episódio, Carla, já que você falou que é importante ver essa interessância toda da política pública que foi lançada sobre qualidade e segurança, eu vou colocar o link para ela também, que aí o pessoal pode ler, eu recomendo inclusive que leiam, e eu estou aqui refletindo também, Carla, para a gente finalizar, que eu sei que você tem outros compromissos hoje, eu estou refletindo também que é muito importante que o ministério, se envolva com pessoas que entendem de letramento em saúde na hora da definição desse plano operativo, né. Porque não é todo mundo que conhece letramento em saúde, não é todo mundo que sabe trabalhar com ele, né. Provavelmente, como a política saiu, tem gente lá que está falando em letramento em saúde, mas é importante que ele se cerque, né, de experts nisso, para que esses planos operativos possam realmente atender o que a política quer e sejam execuíveis, não é não? Exatamente, Elina. Essa parceria, essa aproximação com os especialistas, né, com em letramento em saúde, ela é essencial. Se a gente quer bons resultados e quer que seja de fato aplicável esse plano, esses profissionais, esses especialistas precisam estar ali junto, né. É um trabalho em parceria, a gente não faz nada sozinho, né. Então eu acredito sim que o Ministério da Saúde ele deve já ter se aproximado desses profissionais e feito o convite, porque o planejamento, né, o desenvolvimento desse plano operativo, a participação desses profissionais é fundamental, para que de fato a gente possa ali traçar ações, eh, específicas, né, de letramento em saúde, para que de fato a gente consiga colocar em prática e consiga alcançar excelentes resultados. Eu acredito muito, sabe, eu acredito muito nessa política, como a anterior de 2013, a gente viu o quanto evoluiu e o quanto melhorou. Precisa melhorar mais? Precisa, mas sabemos que cultura, seja qual for, né, e especificamente a gente falando de segurança do paciente dentro de instituições de saúde, que é tão complexo, e a gente trabalha ali com inúmeros profissionais, equipe multi, né, eh, que não foi trabalhado isso antes, essa cultura ali na sua formação, como o letramento em saúde também, que é uma luta, né, grande, mas a segurança do paciente conseguiu alcançar, pelo menos hoje, é regulado, tem que ter essa disciplina, né, de formação ali nos cursos superiores. O letramento em saúde a gente já conseguiu evoluir bastante, mas é fundamental para que a gente possa realmente alcançar os melhores resultados. Eu acredito muito nessa política. Eu trabalhando dentro da assistência, eu vejo o quanto melhorou, né. Eu mesmo perdi um pai por erro médico e erro de enfermagem, e estando dentro da segurança do paciente. Então nós precisamos sim olhar, cada profissional, olhar para si e dizer: "O que eu individualmente posso fazer, né. O que eu, Carla, enfermeira, posso fazer aqui nas minhas ações, aqui com o meu paciente? Qual o cuidado que eu preciso ter, né? Qual a atenção que eu preciso aqui, ter em relação às minhas ações, para que isso não aconteça com ninguém?" E eu não falo isso, gente, porque eu perdi o meu pai. Eu falo isso, e eu já tinha isso muito bem definido na minha cabeça, quando eu já atuava na assistência,
E conheci a segurança do paciente, na universidade, quando eu estava fazendo o meu mestrado. E eu já me encantei e vi, assim, o quanto era promissor, né. E quando, eu perdi o meu pai, eu estava coordenando o núcleo de segurança do paciente. E aquilo para mim não me parou, por mais que fosse doloroso, difícil, mas não me parou porque são as ações individuais, logicamente que coletivas são importantíssimas, mas primeiro o que eu posso fazer, com o que eu posso fazer, né, com o que eu tenho aqui no momento, e é assim que a gente faz tanto, eh, a gente aplica as ações de letramento em saúde, que muitas vezes a gente já faz e não sabe que chama letramento em saúde, mas, e aí aos pouquinhos a gente vai disseminando. E quando a gente vê, todos estão ali fazendo. E é tão bom você fazer algo pelo seu paciente e falar assim: "Nossa, eu contribuí, eu garanti a segurança do paciente", por quê? Porque eu expliquei com uma linguagem simples, clara, eu usei uma técnica chamada Titback, que é simples, que não tem o custo nenhum, custa o seu tempo de você perguntar e você certificar que aquele indivíduo, aquele paciente, aquele familiar conseguiu compreender, e ele te devolver com as palavras dele. E a gente saber que ele vai seguir aquelas orientações. E a segurança do paciente é exatamente isso. Quando eu penso em letramento, segurança do paciente, é exatamente isso. É a gente cuidar daquele paciente como se fosse alguém da nossa família, porque ela é o amor de fato de alguém, né. Então, é essa mensagem que eu deixo. Vamos sim, é uma política audaciosa, mas é uma política que salva vidas. E quando a gente vê o letramento dentro ali, gente, pra quem ama letramento, para quem sabe que o letramento ele faz a diferença e isso na prática, não tem algo melhor a gente poder disseminar, né, e saber que o letramento juntinho ali aos à segurança do paciente vai salvar a vida. E a gente vai devolver aquele paciente para sua família em uma condição muito melhor do que ele entrou dentro daquele serviço de saúde. E aí eu deixo aí para vocês, leiam essa política, ela é muito importante e acreditem, porque ela traz pontos ali essenciais que a gente sabe que é aplicável, né, na prática, mas a gente precisa também conhecer essa política para que a gente possa aplicar. Então é isso, Helena, desculpa por ter estendido, mas eu achei importante a gente falar aqui sobre a importância dessa política na assistência à saúde, principalmente para a enfermagem que está ali, o tempo todo com o paciente. Então, a equipe de enfermagem ela envolve, né, em todos os cuidados, então o cuidado é total, logicamente todas as outras profissões são importantes, né, no cuidado, mas especificamente a enfermagem que está ali diariamente, 24 horas por dia, acompanhando, e prestando assistência ao paciente, e a gente precisa estar atento a essas melhorias e o que tem de bom aí nas políticas para que a gente possa aplicar, né, e alcançar o resultado que a gente sempre almeja, que recuperar a saúde daquele paciente e devolver ele para o convívio social, para a família, melhor do que ele chegou. Maravilha, fechamento com chave de ouro. Você não se estendeu não, eu sei que você é uma mulher compromissada. O tempo é seu. Carla, muitíssimo obrigada por ter estado com a gente hoje, para trazer essa novidade, que eu acho que muita gente ainda não se atentou, porque realmente a política a publicação no Diário Oficial é recente, então eu acho que vai ser uma coisa muito importante isso que você disse, todo mundo precisa ler mesmo para entender, para cobrar, para se engajar, e vamos que vamos, é isso aí, o letramento veio para ficar mesmo, e você que acompanha as políticas públicas, você está vendo essa melhoria, essa audácia que vale muito a pena para quem quer disseminar o letramento em saúde. Então, muitíssimo obrigada, quero agradecer também aos nossos ouvintes que estão aqui conosco, sempre, sempre fiéis,
permitindo que o podcast da Rebraus, vá continuando, né, nessa quase final da sexta temporada, e quero convidar todo mundo para o nosso próximo episódio. Valeu, tchau, tchau, Carla. Tchau, tchau.